Uma pergunta que tange minha alma nesse momento é: ser confrontado é bom? Será que nós, ao sermos confrontados, agirmos da forma correta? Quem é que gosta de ser confrontado na vida? Posso dizer que, por experiência de um cidadão normal, ninguém gosta de ser confrontado. Esse texto ele me faz me ater a algumas informações que são muito importantes para os nossos dias atuais. Informações essas que eu consigo assimilar e obter ao mergulhar nas Escrituras Sagradas, quando eu vejo um grande homem, um grande monarca, um grande rei, uma pessoa fabulosa nos tempos da Jerusalém Antiga, onde exercia um reinado. Estou falando de Ezequias, o rei, exercia o reinado com excelência, foi um rei exemplar, não seguiu o exemplo do seu pai Acais, porque foi um rei péssimo aos olhos do Senhor, porque fez tudo que era contrário à palavra de Deus. Foi um rei que resgatou a moral da cidade santa, resgatou o templo, abriu o templo que estava fechado, colocou ordem na casa. Olha que coisa interessante, um rei que colocou ordem dentro do templo, um rei que voltou a celebrar o Pêssar, a Páscoa, um rei que venceu o maior inimigo de Jerusalém, chamado Senaqueribe, e Deus pelejou por ele, matando os mais de 185 mil, só para mostrar o poder de Deus através de um anjo. Quem me entende, diga amém. Amém. Um rei que ele consegue servir a Deus. Olha o que eu vou te falar e ouça: 14 anos ininterruptos. Imagina o que é você seguir a Deus por um mês sem tosquenejar, sem titubear. É fácil? Não é fácil. Um ano, mais difícil ainda, correto? Agora aí 14 anos. Eu tenho que ficar admirado com uma pessoa dessa. Um rei que, para você chegar na presença dele, você tinha que pedir autorização aos serviçais. Um rei que, para você chegar próximo dele, tinha que ter autorização, senão você poderia ser passivo de morte. Era a cultura da época, fazia parte do cerimonial. E de repente esse rei, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar doente. E com base naquilo que a irmã Cristina falou, é aquilo que muitas pessoas dizem por aí: ué, se você serviu a Deus há tanto tempo, se você busca a Deus, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa amável, se você é uma pessoa boa, é uma pessoa dizimista, uma pessoa que faz as coisas do Altíssimo, por que veio esse mal sobre você? Por que hoje você enfrenta essa crise? Por que hoje você passa por essa enfermidade? Por que hoje você sofre tanto no seu relacionamento? Porque Deus não é contigo? Quem disse isso? Quem diz isso são pessoas desinformadas ou que não têm o que falar, o que fazer, e passam a tomar conta da vida dos outros, esquecendo que a dela está se definhando e ficando para trás. Verdade. Porque não importa a forma como você está com Deus para as coisas acontecerem com você. Pastor, por que isso? É meio estranho? Não, é Bíblia, Eclesiastes 9:2. Eu canso de dizer isso. Tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao bom, sucede ao mal. O que sucede ao que é crente, sucede ao que não é crente. O que sucede ao que sacrifica, sucede àquele que não sacrifica. Porque todas as coisas acontecem de igual forma para com todos. É a mesma coisa que eu olhasse para que Ezequias, na hora que ele virasse: espera aí, olha a minha história de vida, que história é essa que eu vou morrer? Então entenda uma coisa: não é porque você está servindo a Deus, não é porque você está sendo uma boa pessoa, não é porque você tem um bom caráter, não é porque você é um exemplo, uma referência para a sociedade e para os seus familiares, que as coisas ruins não possam te atingir. Agora, uma coisa é certa: ela pode te atingir por um momento, mas não prevalece sobre você nem sua casa. Amém. Amém. Alguém entende, recebe o que eu falo? Amém. É por um momento, são fases. A questão é que nós, mortais, só queremos viver fases boas. E por sermos ansiosos demais, digo isso por mim mesmo, sem hipocrisia nenhuma, nós, por sermos ansiosos demais, queremos que o momento difícil passe logo. Mas a questão é: o que estamos fazendo para que o momento difícil passe? Para que a enfermidade passe? Para que a cura venha? Para que o amadurecimento chegue? A questão é pessoal. Verdade. A questão é personal. A questão é
individual. Romanos 14:12 diz que cada um de nós dará conta de si próprio a Deus. E para isso acontecer, esta questão individualista, ou seja, individual, nós precisamos aprender a sermos confrontados. Entendeu o introito? Amém. Então, Glória a Deus. você precisa aprender, como eu tenho tentado aprender, a ser confrontado. E na maioria das vezes que as lições chegam, é quando nós achamos que estamos cobertos da razão. Amém. Verdade ou não é? Amém. Glória a Deus. Imagina uma coisa, você tem um poder absoluto para governar um reino, uma nação, e chega lá um profetinha e diz, ó, bota a tua casa em ordem. E você vai pensar assim, quem é você para falar isso comigo? Acontece ou não acontece? Acontece. É verdade. Nós, na mesma hora, pensamos, peraí, o que é isso? E isso me faz entender o seguinte, que devemos aprender a ser confrontados, mas por quê? Será que a pessoa que me confronta é um moleque? É um adolescente? Ou é uma pessoa que tem nome, história e legado? Será que esta pessoa que me confronta hoje está sendo usada por Deus para eu colocar a ordem na casa? Ou ela está fazendo isso para me tirar da graça e me fazer cair? Amém. Será que Deus está permitindo isso para o bem, ou o inimigo, ou até mesmo a pessoa está sendo usada pelo inimigo ou por ela mesma para poder te tirar da graça e te dizer, levar a um desequilíbrio e te envergonhar perante a sociedade e perante a igreja do Senhor? A questão é nós sabermos absorver as lições que sobrevêm sobre nós, porque isso se chama confronto. Então, para nós sabermos lidar com cada situação que vem sobre nós, nós precisamos ter equilíbrio emocional, sermos sábios, calar na hora certa, mas também falar na hora exata. Glória a Deus. Então, quando o confronto vem, pensa, quem é essa pessoa aí? Imaturo, não tem história, não tem nome, entra por aqui, sai por aqui. Agora, quando a pessoa tem peso, quando a pessoa tem autoridade espiritual, quando a pessoa tem investidura, quando a pessoa tem amadurecimento, e de certa forma está falando coisa para você e até mesmo para mim, que mexe, que me confronta, eu devo fazer o quê? Refletir. Amém. Refletir se minhas condutas estão certas, refletir se meus posicionamentos estão bons, refletir se eu posso melhorar naquilo que me foi dito, mesmo eu não gostando. Quem me entende, diga amém. Amém. Está pesado hoje? Não. Então vamos melhorar um pouco mais, porque isso vai fazer eu obter aquilo que eu não queria que acontecesse, que é o caso na vida de Ezequias. Amém. Quem é que quer ouvir que quer morrer? Ninguém. Quem? Ninguém. Ninguém. Mas você pode olhar isso para um outro lado, um outro ponto de vista, como eu já disse isso. Ezequias era um homem tão abençoado, tão ungido, que ele foi avisado que ia morrer. É verdade. Ou seja, se você vai ser avisado que vai morrer, você vai começar a consertar o que estava errado, não vai? É Vai. verdade. Então, antes de ser avisado, vamos consertar? Glória a Amém. Deus. Amém. Porque a gente não precisa ser avisado da morte, porque um dia ela chega. É. A questão é que o profeta foi instruído por Deus para chegar na sala real e falar, olha, bota a casa em ordem, porque você vai morrer. Mais alto. Olha comigo aqui. Primeiro, Ezequias fica doente, sendo uma excelente pessoa. Não significa que você seja uma má pessoa porque você está doente. Não significa que você seja ruim porque você passa por isso aí que está passando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Isso são coisas que mortais criam porque não tem o que fazer. Quem estuda, quem medita, entende que Deus é amoroso. Ele tem propósito em tudo aquilo que permite e faz. Amém. Amém. Então, Ezequias ficou no mínimo mais humilde ainda do que era quando estava doente. Para
Alguém entende? Amém. Amém. Porque tem pessoas que falam, eu sou humilde, só de falar já perdeu a humildade. É difícil, né? O próprio rei Salomão ensinou, Provérbios 27:2, seja outro que te louve, e não a sua boca, o estrangeiro, e não os seus próprios lábios. Então, deixa os outros falarem o que você realmente é, porque o que você é e ponto final está acabado. Verdade. Ezequias, ele primeiramente vai entender que não é porque ele fez tudo aquilo que era preciso fazer que ele estava isento de problemas, de lutas, de guerras e de enfermidades, de morte. Alguns historiadores dizem que era um câncer no estômago, não sei. Mas a verdade é que quando ele fica doente, ele não atribui a Deus, ele não murmura, ele não lamuria ao fato de ficar, vou te abandonar porque aconteceu isso. 1 Coríntios 10:10 diz exatamente assim: e não murmureis, como os teus antepassados murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte, o anjo destruidor. Murmuração só leva à destruição. Ezequias, ele entendeu que naquele momento ele precisava daquele confronto de um profeta. Mas um profeta que tem nome, de um profeta que tem peso, de um profeta que tem história, não é um... Aleluia. Não é qualquer um, não é um Zé Mané, não é um Zé Ninguém, não é um adolescente auto-intitulado sei lá o quê. Não, é uma pessoa com peso de história. Isaías, filho de Amós, o maior profeta messiânico das histórias sagradas, das escrituras sagradas. E quando ele é confrontado, ele tinha poder de vida e morte, o rei Ezequias. Imagina aquela pessoa que chega para você e fala, olha, tua chave acabou de chegar, pega ela aí. Você vai ficar feliz, vai dar salto mortal, cambalhota, celebrar a segunda ação de graça e tudo. Seu carro está chegando, aquele contrato vai ser finalizado. Né? Aquela casa e tal, aquela cura e tal, maravilha. Mas quando o profeta chega e fala, olha, bota a casa em ordem. Quem quer ouvir isso? Amém. O rei Ezequias. Ele soube ouvir isso. Está na hora da gente aprender a ouvir essas coisas. Amém. Porque as medidas coercitivas nos aproximam mais de Deus do que as bajulações mentirosas. Então Ezequias, ele naquele momento que ele é confrontado, ele deve pensar, possibilidade que eu entendo. Isaías é profeta, Isaías é pastor, Isaías tem unção, Isaías tem liderança, Isaías tem comunhão com Deus, Isaías é homem de oração, Isaías é um líder espiritual. Eu vou dar crédito ao que ele está falando. Amém. Não é ninguém que sapateia, dá salto mortal, que dá palavras que todo mundo quer ouvir, mas é uma pessoa que chega e diz o que é preciso, porque Deus mandou ele falar. E se eu ouvir isso que eu estou ouvindo agora, é porque eu preciso fazer alguma coisa para colocar minha casa em ordem. Amém. Casa é um sentido muito amplo da palavra, mas o seu significado parece que é um só: colocar ordem. Eu vou profetizar agora, em nome de Jesus. Toda desordem feita por mim, por você ou pelo adversário vai começar a enfrentar a palavra ordem. Amém. Chega de bagunça. Estamos colocando ordem na casa. Glória a Deus. Amém. Colocar ordem na nossa vida, colocar ordem na nossa casa, colocar ordem no mundo espiritual e colocar ordem diante das pessoas que convivem conosco. Como, pastor? Falando simples, olha, existe um limite, você pode vir até aqui, daqui para lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque se nós não colocarmos limite, as pessoas parecem que nos colocam. É verdade. Quem é que manda na tua casa? Na casa de Deus, Deus me incumbiu da missão de usar a teocracia, governo de Deus regido pelo mortal, humano, e não democracia. Não adianta abrir votação para isso e para aquilo, se Deus está falando, ô Rodrigo, olha só, você que vai prestar conta para mim, fala, se não gostar, um abraço, não tem problema. Mas quando eu te chamar para o dia do tribunal, eu vou olhar nos teus olhos e eu vou julgar você. Amém. É por isso que eu não fico liberando palavras daqui e acolá para pessoas que querem ouvir coisas que vão agradar pretensões próprias. Tá pesado? Não, tá bom.
Então entenda uma coisa, Ezequias não julga Isaías, Ezequias não julga os profetas, Ezequias não condena o pastor, Ezequias está doente. E quando você está doente, a tendência de você ficar mais humilde é maior. E quando você está enfermo, a tendência de você ficar mais humano é maior. Quando você está habilitado, a tendência de você ouvir mais e falar menos é muito maior. Quando você tem uma carência, quando eu tenho uma carência, quando eu tenho uma necessidade, a tendência de nós ficarmos mais simples e perceptíveis à voz do Espírito é muito maior do que quando estamos nadando na bênção. Verdade. E para eu poder finalizar a introdução, eu vou dizer para você: põe ordem na casa. Amém. Amém. Ezequias. Isaías está falando aqui, naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Sabe o que é mortal? Que não tem jeito. É a pessoa que recebe assim a notícia: você tem câncer, está limitado a 6 meses de vida. Você tem câncer, está limitado a 6 dias de vida. Você tem HIV, não passa de 1 semana. Você tem alguma outra tipo de enfermidade que os seus dias estão contados. E os dias de Ezequias estavam contados. Qual é a vitória? O segredo da vitória de Ezequias? Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Todo mundo quer, eu também quero, estou ouvindo. Está vindo. Ezequias, ele vai dizer assim: olha, eu sei ser confrontado, sim. Imagina eu chegar para você e falar assim: olha, tu vai morrer. Deus mandou te dizer. Bota a ordem na tua casa. Qual é a probabilidade de você nunca mais voltar aqui e ainda falar mal de mim lá fora? Grande, não é? Não estou falando isso não, tá, gente? Eu estou pregando apenas. É só uma analogia para você poder entender. Ficar ligado, né? Então, ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir isso. Só que a humildade de Ezequias foi tão grande que ele passa a lição: olha, eu sei que eu estou doente, mas eu não sabia que eu ia morrer. Eu sei que eu estou doente, mas eu não sabia que faltava pouco tempo de vida. Eu pensei que o profeta ia vir aqui, ia dar cambalhota, ia dar alguns pulinhos, ia dar algum salto mortal, ia rodopiar, ia falar: eis que te dou a chave da tua vitória, tu vai viver. Mas não foi isso que eu queria ouvir, mas era aquilo que eu precisava. Porque a voz verdadeira do profeta fez o rei tomar uma atitude adversa a que ele já tinha tomado. Note que Ezequias, no início da história dele, ele começa botando ordem no templo que estava bagunçado. E Deus aqui no final da história dele, aparentemente, manda ele colocar ordem em quê? Na casa. Templo, casa. Casa, templo. Será que você está entendendo? Amém. Onde ele começou bem, ele estava terminando mal. Quem sabe você começou bem, foi andando bem, se desenvolveu bem, e no terminar dos dias, você está acabando mal. Será que é à toa que eu falo isso? Não. Deus está falando para você e para mim: volte a fazer as coisas corretas, volte a fazer as coisas certas, volte ao primeiro amor, Amém. volte à santidade plena, volte à comunhão eterna. Ezequias, você precisa ser o que você era 14 anos atrás. Ezequias, você precisa fazer o que você fazia anos e anos atrás. Ezequias, você precisa se relacionar comigo com a intensidade e excelência que você se relacionava anos atrás. Ezequias, o que você fez aí na tua casa está te levando à morte. Ezequias, como você tem tratado a sua casa, você mesmo trouxe essa doença para você. Ezequias, aquela porta que você abriu na internet, ou seja, lá onde for, trouxe essa chaga para você. Calma, que ainda tem solução. Amém. E até se agora. Aleluia. Mas Ezequias, ele soube ser confrontado. A primeira lição para Deus reverter essa maldição, essa notícia, essa tragédia, essa enfermidade, esse ranço, é saber ser confrontado. É verdade. A palavra de Deus confronta. Atinge o inatingível. Alcança o inalcançável. Age onde um homem não consegue agir. E olha o que Deus permite Ezequias passar. Bota a casa em ordem. Você está doente. Você sabe que você está doente. Talvez a doença não seja física, mas seja espiritual. Talvez a doença ela não seja na matéria, na carne. Pode ser psicossomática, psicológica.
Mas todos nós temos uma fraqueza. É verdade. Todos nós temos uma debilidade. E nada nem ninguém melhor do que nós mesmos para podermos superar isso. O que adianta você querer superar o mundo se você não supera você mesmo? O que adianta você querer vencer as pessoas lá fora, no trabalho, se você ainda não tem se vencido? Verdade. Precisamos vencer nós mesmos. Colocar cabresto na boca. Né? O homem de Deus falou isso. Né? Colocar cabresto na boca. Dominar as nossas palavras e ações. E eu vou findar aqui a introdução para continuar domingo com a seguinte mensagem. A história de Ezequias. Deus falou assim para ele: olha, bota a casa em ordem porque você vai morrer. Aí você deve estar querendo saber, pastor, quando Deus fala através de um profeta, como foi o caso aqui, mesmo uma pessoa ter sido tão boa como ele foi, será que Deus pode desfalar? Será que Deus pode reverter o que ele disse que ia acontecer? Será que não vai haver uma contradição? Não. Olha que coisa interessante. Tudo aquilo que está acontecendo, já vou trazer para os dias atuais, para você entender o ganhar tempo, pode ser mudado a qualquer momento, mas não depende de Deus, depende de você. Amém. Ainda que um homem chegue para você e fale, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você fala, pastor, tem como mudar? Tem. E o segredo, e um dos segredos, eu posso te dizer, que é ser humilde como Ezequias foi. Não sair falando mal do profeta, não ficar dizendo calúnia do profeta, do pastor, não ficar inventando fofoquinha, tá? Ser humilde e primeiro saber ouvir. Porque tem pessoas que mesmo estando erradas, quando são confrontadas, tentam reverter a situação mostrando que estão certos, na verdade está tudo errado. Arrogância e soberba Deus não tolera. Isso é Bíblia. Está no Salmos. Também, Ezequias, Ezequiel. Agora, para poder findar essa palavra, o segredo de Ezequias aqui foi que ele admite sim que está errado. Ele aceita a palavra de exortação. Quem quer ouvir exortação hoje, você da igreja? São poucas as pessoas. Fala, nossa, foi uma exortação, foi linda, mas se o culto fosse de só vitória e bênção, seria muito mais prazeroso, não é? Só que é um prazer rápido. Agora, quando a palavra confronta, parece que aquilo fica na nossa mente. Fica ali, ó. E de vez em quando, no meio da semana, a gente lembra. A gente lembra. Nós vamos lembrando. Vamos lembrando. E eu vou terminar aqui. Ezequias, ele vai ouvir o profeta Isaías. Não vai falar mal do profeta, não vai julgar o profeta. E a Bíblia diz que Isaías dá o seguinte recado. Assim diz o Senhor. Existe uma grande diferença entre o pastor falar assim, olha, vai acontecer isso. E outra é o pastor falar assim, assim diz o Senhor. Amém. Amém. Entendeu? O peso era muito grande. Quando Isaías disse, assim diz o Senhor, hoje se eu não sei da igreja, quando fala, as pessoas né, já abre achando que vai vir aquela... Mas nem sempre o que Deus fala agrada. Na maioria das vezes confronta. Quer ver uma coisa? As pessoas acham que quando se converte é mil maravilhas. Mas lá no início, no livro de Bereshit, de Gênesis, Deus vai dizer que por causa do pecado, do suor do teu rosto comerás o pão. Isso é por aí, né? Tem que ser bom? Suor. Não quer suar, aí quer comer pão. É fácil? Amém. Comer é fácil, não dá. Comer quer, mas não quer suar. Né? Vai ser outra mensagem. Então vamos findar essa daqui. Terminando. Ezequias. É verdade. Assim diz o Senhor. Não é você que está dizendo. É o Senhor que está dizendo através de você. Amém. Eu sei o que eu tenho que fazer. Ezequias está pensando e eu acredito nisso. Eu sei o que eu preciso fazer. E o que eu vou fazer, eu vou começar a fazer agora. Porque eu acredito que essa sentença de morte vai mudar. Amém. Amém. Ainda
que não mude, eu vou mudar só para te agradar. Glória a Deus. Não importa se for favorável ou não. Se o Senhor vem me dar um alerta que eu preciso colocar ordem na minha casa, porque alguma coisa pode perecer, eu vou começar a mudar agora. Amém. Quem está disposto é só dizer amém. Amém. Amém, eu também estou. Amém. Esse é um dos segredos. Ser confrontado, julgar internamente se a pessoa que está nos confrontando está sendo usada por Deus, ou por ela mesma, ou pelo inimigo. Se for por Deus, acolhe. Tocha, é ruim, é horrível. Ninguém quer ser confrontado. Recebe aquilo, segura a onda para não perder a graça, ora, que é o segundo passo que eu vou pregar domingo, se Deus quiser, que Ezequias fez. Primeiro passo, recebe a notícia, respira fundo. Se Deus permitiu, se Deus usou, é igual aquele lance de Davi, quando eu estava andando no meio de um monte, um camarada tacando pedra nele. E o soldado, mata esse Zé Ninguém. Não. E ele começa a xingar o rei. Olha só. Aí, Davi, peraí. Quem sabe Deus está usando ele para me chamar a atenção para mudar alguma coisa. É difícil. Mas note que os grandes reis tiveram essa atitude. Alguém me entende? Amém. Quer ser grande? Seja pequeno primeiro. Então Davi e Ezequias nos ensinam. O primeiro passo: saiba ouvir, ser confrontado, ver se a pessoa que te confronta é ungido, é usada por Deus, e você acate isso, mas faça o segundo passo, que é fazer o que Ezequias fez, e eu vou continuar domingo. Amém. Oração. Não adianta você ficar assustado com a notícia, nem eu ficar assustado. Porque se Deus falou, Ele pode permitir isso, porque talvez só assim eu e você poderíamos mudar da forma como Ele quer para poder atingir as promessas que Ele já deliberou sobre nós. É verdade. Então, tudo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida e com a nossa família, tem um propósito. E hoje Deus vai te dar unção, como já está dando, para você saber administrar isso que antes você não conseguia administrar. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Amém. Deus te abençoe. Eu vou orar por você que colocou